A mensagem de hoje tem como título Escondido no Lagar. Mas o que é lagar? Lagar é o local que era utilizado, e ainda hoje também, para espremer uvas ou outros frutos. Então, no lagar, geralmente você espreme as uvas. Só que tem um personagem que estava escondido no lagar. Mas o que ele estava fazendo ali? Ele estava malhando trigo. Estava debulhando os grãos de trigo. Mas o lagar não é para espremer uvas, azeitona? Pois é. O lugar para malhar o trigo é na eira, que é um lugar aberto, geralmente de terra batida, ou cimentado, azulejado. E esse lugar aberto que era utilizado para malhar o trigo. Mas ele estava fazendo isso num lagar, que era um lugar mais escondido. E nós vamos saber o porquê disso. Nós estamos falando sobre Gideão. E você vai saber mais sobre ele abrindo o livro de Juízes e lendo em casa do capítulo 6 ao capítulo 8, tem toda a trajetória de Gideão. E hoje vamos entender quem era esse Gideão e por que ele estava malhando o trigo num lugar que era para espremer uvas. Vamos ver quem é esse Gideão. Primeiro, o seu nome significa guerreiro poderoso, destruidor ou lenhador. São os três significados do nome Gideão: guerreiro poderoso, destruidor ou lenhador. Ele era filho de Joás, ele era da tribo de Manassés. Lembra das 12 tribos? Então, ele era da tribo de Manassés. E ele morava numa cidade chamada Ofra. E esse Gideão, depois, ele se tornou o 5º juiz em Israel. E ele governou Israel por 50 anos. E ele também tinha digamos assim, era um apelido, porque não era o nome original dele. Ele também era conhecido como Jerubaal. Vocês vão descobrir o porquê. Agora vejamos assim algumas coisas que podemos saber de Gideão. Primeiro, ele era criativo, né? Usou um lagar para malhar trigo, né? Ele fez uma outra função do lugar. Então ele tinha criatividade. Ele era uma pessoa trabalhadora. Os tempos eram difíceis, mas ele não deixou de trabalhar. Vocês vão saber por quê. Ele também era uma pessoa inconformada e esperançosa ao mesmo tempo. Ele queria ver novamente os milagres que Deus tinha feito no meio do povo, quando aconteceu a libertação do cativeiro do Egito. Já haviam se passado vários anos e ele lembrava das histórias. Só que ele queria ver aquilo de novo. Ele queria ter a veracidade daquilo. Ele queria ter provas de Deus daquelas coisas, que fizesse novamente. E ele era uma pessoa, digamos, desconfiada e que queria ter certeza das coisas. Então ele fez provas. E vamos ver aqui, Juízes 6, no versículo 1 começa assim: Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal
aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. Então, logo no versículo 1 do capítulo 6, a gente percebe que Israel fez o que parecia mal. O que será que aconteceu com Israel? Deus libertou aquele povo, levou para Canaã e fez com que com que os israelitas expulsassem os povos da região e deu aquela terra para eles. Só que tinha um acordo. Eles tinham que adorar somente a Deus e não se misturar com aquele povo. O que Israel fez? Desobedeceu. Se misturou com o povo. Não fez o que Deus havia mandado. E lá foi, por água abaixo, um acordo. Se você se mantiver firme, se me adorares, essa condição foi quebrada. E Deus permitiu tudo isso que aconteceu com o povo de Israel, e aqui com Gideão, que era da tribo de Manassés, foi permissão de Deus. Deus trouxe um povo inimigo e o povo começou a perecer. O que acontecia ali? O povo plantava, vinha o inimigo, roubava toda a plantação, queimava o restante. O povo criava animais, os midianitas levavam o que podiam, o resto matava e destruía. Eles vinham como se fossem gafanhotos e destruíam tudo. E o povo ficou com tanto medo que começou a ir morar em cavernas. Eles subiram as montanhas e começaram a habitar em cavernas. E assim como Gideão estava malhando o trigo no lagar, eles começaram a fazer tudo escondido, com medo do inimigo. Então, um povo amedrontado, morando em cavernas, morando em fortificações. Que desespero, que terror que estava acontecendo ali. Tudo porque eles tinham se afastado do Deus poderoso que havia manifestado todo o seu poder, tirando eles da terra do Egito. Mas, quando os pais não ensinam direito, não cobram dos seus filhos, as novas gerações vão se esquecendo. Deus é um Deus que valorizava memoriais. O que é um memorial? É para não esquecer. São coisas que você olha e fala, olha, esse é um memorial para a gente lembrar que Deus nos libertou da terra do Egito. Mas aquele povo foi se esquecendo. Os pais foram deixando de falar as leis do Senhor, de transmitir o conhecimento, e aquilo foi se perdendo. E o povo foi se misturando. E o povo foi adorando a outros deuses, deuses falsos. Agora, vejamos aqui no versículo 6 de Juízes 6. Versículo 6. Assim, Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Um clamor é algo maior do que um pedido. É um pedido desesperado. Desesperado. Israel estava empobrecendo. Quando você não consegue trabalhar, você não consegue produzir, você vai empobrecendo. E foi exatamente o que aconteceu com o povo de Israel. A nação foi ficando cada vez mais pobre, mais pobre, mais pobre. Chegou a um ponto do desespero.
E quando esse povo que havia se afastado de Deus clamou, foi no lugar certo e clamou, Deus mandou um profeta. Aí, esse profeta está lá no versículo 8 até 10. Enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. E os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Quando o povo clamou, Deus mandou um profeta para falar para eles por que eles estavam sofrendo daquele jeito. Qual era a fonte do problema? E aí veio esse profeta e Deus também fez uma outra coisa. Ele mandou um anjo até um homenzinho, um homem simples do povo. Um homem que estava com medo, trabalhando escondido, que usou de criatividade. Ao invés de ficar na eira, que é um lugar aberto que o inimigo poderia ver, ele foi para o lagar, que era como se fosse um poço raso, ali meio escondido, onde só aparecia do tronco para cima, dava para se esconder, talvez tivesse vegetação ao redor. Ele estava escondido e com medo. E aí Deus envia um anjo. Está lá no versículo 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, pai de Gideão, Abiesrita e Gideão, seu filho, que estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos medianitas. O trigo, para salvar o trigo de ser levado pelos medianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Olha que saudação! O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Deus escolheu um homem simples. Ele não estava se menosprezando aqui. Ele sabia quem ele era. Que ele era um homem simples, que ele era o menor da sua casa, que a sua nação, que a sua tribo era pequena. Ele sabia quem ele era. Só que o anjo do Senhor está falando que seria com ele.
que ele não iria sozinho. Deus fortaleceria Gideão. E aqui nós temos uma lição muito grande. Quando nos achamos pequenos, nós realmente somos pequenos, mas o nosso Deus é grande. Vai nesta tua força. E aqui fala, porquanto eu hei de ser contigo. Deus nos ensinando que não somos nós os fortes. Ele é forte e Ele quer nos usar. Gideão, ele, no versículo 17 a 24, ele pede para o anjo aguardar um momento. E ele vai em casa e faz comida, faz pães, assa carne, levou o caldo da carne e ofereceu para o anjo. O anjo mandou colocar tudo aquilo em cima de uma pedra e que ele jogasse o caldo da carne em cima, e ele tocando com sua vara, aquilo começou a pegar fogo. E o anjo desapareceu junto com aquela oferta que foi dada para Deus. Então, Deus se manifestou para Gideão. Gideão se posicionou adorando a Deus. E ele chamou aquele lugar Jeová Shalom. Chamou aquela situação de Jeová Shalom, o Deus da paz. Então, ele que estava com medo, malhando num lagar, que era um lugar para espremer uvas, ele saiu do lagar, foi chamado por Deus e ele se posicionou, ele ofertou para Deus, ele adorou a Deus. Ele fez o que era certo. E aí, no versículo 20 do capítulo 6, versículo 25 a 29, Deus manda Gideão destruir um altar e um bosque que estavam sendo oferecidos para o deus Baal, um falso deus, o deus daquele povo, daquela terra que morava antes, deus Baal. Só que esse povo de Israel foi se afastando tanto que eles próprios, ao invés de adorar o Deus vivo, começaram a adorar o Deus dos amorreus, esse Deus Baal. Plantaram um bosque, fizeram um altar, construíram uma estátua para Deus Baal e começaram a adorar esse Deus falso. E Deus manda a Gideão destruir, porque Deus odeia a idolatria. Aí, no versículo 27, eu não falei que Gideão era criativo? Ele teve uma estratégia. Ele não ia destruir tudo à luz do dia. Ele chegou de noite, chamou 10 servos fiéis e destruíram o altar de Baal, cortaram todo o bosque que estava oferecido para Baal e com a lenha do bosque fizeram um holocausto, construíram um altar para Deus. Olha só, eles não, Gideão e esses 10 servos fiéis, não só destruíram o altar do falso Deus, como construíram um altar para o Deus verdadeiro. Eles não ficaram só na metade do caminho, eles fizeram o serviço completo. Destruíram tudo do falso Deus e construíram e adoraram o Deus verdadeiro. Construíram um altar, com a lenha eles fizeram fogo e fizeram um holocausto, uma oferenda a Deus ali. Quando os moradores, adoradores de Baal, foram lá
adorar esse falso Deus, chegaram lá e viram tudo destruído. Eles ficaram tão revoltados, eles viram tudo de Baal destruído e viram um altar lá com oferenda, com oferta queimada. Aí ficaram naquela revolta. Essa revolta está descrita no versículo 30 a 32, que foi a revolta dos adoradores de Baal. E eles foram, aí conversa vai, conversa vem, chegaram. Foi o filho do Joás, o Gideão. Aí foram até a casa de Joás. Aí falaram assim: traga seu filho que nós vamos matar esse homem, porque ele destruiu o templo de Baal. Aí Joás, ele chegou para esses adoradores e falou assim: se Baal é Deus, ele que se defenda. Vocês estão tomando as dores de um Deus? Que vocês julgam um Deus poderoso? Então, ele que se defenda. Aí ele defendeu seu filho, né, Joás, com essas palavras. Aí ele deixou em dúvida a fé daqueles adoradores. Que Deus é esse que se deixou destruir? Nós conhecemos a história do Deus verdadeiro que nos tirou com mão forte do Egito, da escravidão. E agora, esse Deus que a gente está adorando aqui, se deixou derrubar. Eles foram embora, e ali, mas antes de irem embora, eles deram um nome para Gideão. Começaram a chamar Gideão de Jerubaal, que significa que Baal lute contra ele. Está lá em Juízes 6:32. Jerubaal, que Baal lute contra ele, porque ele havia destruído o seu altar. E assim eles foram embora. Logo depois, no versículo 34, fala que o Espírito Santo de Deus entrou em Josué, em Gideão. Versículo 34. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após dele. Gideão tocou a buzina e revestido com o Espírito Santo. Não foi por ele próprio. Deus revestiu Gideão de poder vindo dos céus. Lembra de Atos 2, quando o Espírito Santo desce lá no dia de Pentecostes? Poder, revestimento de poder. No Velho Testamento, o Espírito Santo vinha e ia embora. Ele dava o poder momentâneo para uma função, depois ele voltava para Deus. Lá em Pentecostes, o Espírito Santo desceu e fez morada dentro das pessoas, daqueles que aceitaram o sacrifício perfeito de Deus. E agora o Espírito Santo mora em todo aquele que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, que aceitou o plano de Deus para a salvação. Só que aqui o Espírito Santo revestiu Gideão, e com aquele poder ele convocou o povo. E ali ele convocou depois as tribos. Fala das tribos, que as tribos convocadas foram Aser, Zebulon e Naftali. Então, Manassés, Aser, Zebulon e Naftali. Essas tribos foram convocadas. Dessas tribos todas vieram 32 mil israelitas para batalhar contra o inimigo.
porque Deus havia levantado Gideão como juiz. Alguém que iria se levantar e guerrear contra o inimigo, libertar o povo daquela opressão. E aí o que acontece? Deus, quando viu 32 mil, falou para Gideão, é muita gente. Porque com esses 32 mil seria um israelita para 4 inimigos. Ele falou, não, é muita gente e quando vocês ganharem, vocês vão dizer que foi a força do braço de vocês. Tá muita gente, manda embora. E aí foi embora. Aí ficaram 10 mil. Aí Deus falou assim, ainda é muita gente. Aí mandou eles para a fonte de Arode. Aí lá na fonte de Arode, Arode significa terror, medo. Só que nessa situação, essa fonte, ela se tornou um local de seleção desses soldados. Essa fonte de Arode, que significa terror, medo, se tornou um local de seleção. Deus mandou que esses homens fossem beber água. E aquele que se jogasse e bebesse água, deitado assim, ajoelhado e bebendo água direto, seria rejeitado. Mas todo aquele que se ajoelhasse e pegasse a água com a mão, levasse a água até a boca, observando ao seu redor, atentos para ver se não teria nenhum inimigo à espreita, esse seria selecionado. Então veja que Deus escolheu homens que estavam espertos, que estavam de olhos e ouvidos atentos ao seu redor. Vigiai e orai, a palavra de Deus diz. Vigiai e orai. Veja bem quem Deus está selecionando. Deus quer pessoas atentas, que olhem ao redor, que estejam de ouvidos abertos ao que está acontecendo no mundo, para ver que o diabo ele não está para brincadeira. O inimigo das nossas almas não está à toa. Ele está tentando nos atacar quando a nossa guarda baixa. Aqueles homens que se jogaram para beber água ficaram desatentos. Mas aqueles que ficaram, pegaram água com a mão, levaram até a boca e continuaram de ouvidos e olhos atentos, esses foram selecionados. Sabe quantos? Somente 300. 300 homens ali significava que seria um homem para cada 450 inimigos. Um para combater contra 450. Aí sim, Deus aprovou. Porque essa situação, aos olhos humanos, é impossível. Mas para Deus, tudo é possível. Então, Deus está aqui mostrando, olha, não vai ser na força do braço de vocês. Sou eu que vou lutar por vocês. O poder é meu. Vocês são fracos diante dos inimigos, mas eu sou forte. Então, 135 mil inimigos se juntaram. Dentre eles estavam midianitas, amalequitas e outros inimigos que se juntaram, que são chamados filhos do Oriente. Eles acamparam no vale de Jezreel, que ficava entre dois montes, o Monte Tabor
e o Monte Gilboa. Então esses inimigos estavam num vale, tá? Estava num local abaixo. E aí o que aconteceu? Eu não falei que Gideão era criativo? Ele usou um lagar para malhar trigo. Ele era criativo. E ele, quando quis saber de Deus se aquilo mesmo era a vontade dele, ele pegou um tapete de lã chamado velo e fez teste com Deus. Ele pegou a lã, o velo, o tapetinho de lã, e falou: eu vou colocar assim, no quintal, lá no quintal da casa dele. Se de manhã o velo tiver molhado e a terra ao redor estiver seca, é o Senhor que está me mandando mesmo, aí eu vou acreditar. Aí Deus, no dia seguinte, estava aquele velo de lã, ou tapetinho de lã, todo molhado, que ele espremeu e saiu uma tigela de água. Aí ele: Senhor, me perdoa, mas mais uma vez, eu vou deixar aqui esse velo. Se o velo amanhã estiver seco e a terra ao redor estiver molhada do orvalho, aí eu vou ter certeza absoluta que é o Senhor que está me mandando. E aí no dia seguinte, estava lá o tapetinho de lã seco e a terra ao redor molhada. Aí ele foi e chamou o povo, convocou todo mundo, o Espírito Santo revestiu ele, e aí foi. Ele era criativo. Só que tem mais uma situação. Agora ele está em vias de fato. Com 300 homens, ele vai até o acampamento dos inimigos, que lá no vale de Jezreel. Ele conhecia uma lenda midianita, que dizia o seguinte: os midianitas acreditavam que os seus inimigos, que eles mataram os inimigos, os soldados e toda a sua parentela. Eles acreditavam que esses inimigos voltariam para atacá-los violentamente e que no lugar das suas cabeças teriam tochas acesas. Era uma lenda midianita. E aí o Gideão falou para os 300: voltem para suas casas, peguem vasos e tragam, e tochas também. Aí eles vieram, então eles foram até o acampamento do inimigo com trombeta na mão e tocha e o jarro e o vaso. Chegando lá, eles chegaram depois da meia-noite, quando haveria a troca da guarda dos inimigos lá. Chegando lá, ele dividiu os 300 em 3 grupos de 100. E cercaram, eles estavam no lugar alto, e os midianitas lá embaixo. Eles cercaram o acampamento, 100, 100 e 100. E orientou os israelitas, esses 300, a gritarem, primeiro, soar a buzina e quebrar o jarro. Depois, eles com as tochas na mão e a buzina na outra, eles fariam aquele estardalhaço e gritariam pelo Senhor e por Gideão. Essa foi a estratégia. Ele conhecia essa lenda midianita. Ele conhecia o inimigo. Ele sabia quais as fraquezas dele. E Deus dotou Gideão. Vocês lembram que Gideão estava revestido com o Espírito Santo, que deu poder?
Esse poder vem com inteligência e vai usando tudo que você sabe que você tem. Tudo que você é, que você foi aprendendo ao longo da sua vida, Deus vai usar. Deus vai te dar capacidade. Então, vá aprendendo mais as coisas, se esforce em estudar, se esforce em aprender, porque Deus vai usar tudo que você adquiriu de conhecimento. E assim aconteceu. Gideão, tocaram a buzina, quebraram os jarros, com uma tocha à sua frente, gritaram: pelo Senhor e por Gideão. Vocês imaginem tudo isso no alto. Jesus não subia no monte para pregar durante os 3 anos e meio do seu ministério? Quando você está no monte, o som, para quem está mais abaixo, aumenta. É como um microfone. Assim foi aquele estardalhaço. Naquele povo, amalequita, midianita e outros vindos do leste, inimigos do povo de Deus, que estavam dormindo. Grande parte deles estavam dormindo ou acordando. Imagine esse estardalhaço, sabendo dessa lenda, o terror que foi no meio daquele acampamento. Eles acordaram desesperados. Quando olharam para o monte, viram o formato de homens com tochas nas suas cabeças. Vamos ser destruídos. Eles vão nos atacar violentamente. Eles vieram se vingar. São os nossos inimigos mortos. Mas foi um terror tão grande que eles ficaram tão desesperados que começaram a se atacar. A espada de um foi contra outro. O inimigo se autodestruiu. Eles se destruíram. E os que fugiram, Gideão mandou mensageiros. Lembra daqueles homens que foram dispensados? Ele mandou avisar que o inimigo estava indo numa determinada direção. Que eles se juntassem e terminassem de atacar, porque eles também iriam atrás. Então eles teriam o povo de Deus vindo por um lado, Gideão atrás, e foi assim a destruição dos inimigos do povo de Deus. Deus deu condições, revestiu este homem, este líder, com o seu Espírito Santo. Ele foi capaz de orientar essa estratégia de guerra, usando as fraquezas do inimigo. Veja quanto ensinamento nós temos na palavra de Deus. Como nós podemos derrotar o inimigo que ainda hoje se levanta. E ele é poderoso, viu? Ele fica atacando, ele fica minando, ele quer empobrecer o povo de Deus. Um povo que Deus quer dar coisas inimagináveis. Deus quer nos dar vitórias. Mas para isso precisamos nos voltar para Ele, adorá-lo, prestar culto ao Deus verdadeiro, para que o inimigo não se fortaleça. Porque quando você desobedece a Deus, você dá legalidade ao inimigo para vir te atacar. Não quer ser atacado? Fique juntinho de Deus, porque você é fraco, mas Deus é forte. Gideão se tornou o 5º juiz, se tornou líder, não por ele mesmo,
porque ele sabia quem ele era e de onde ele vinha. Mas quando o Espírito Santo o revestiu, o capacitou, usou o conhecimento que ele já tinha e acrescentou o poder de Deus na vida dele, ele se tornou grande. E aí aconteceu uma coisa. Os israelitas, depois dessa grande vitória, eles queriam fazer de Gideão um rei. E eles falaram assim, Gideão, vamos ler lá, cadê? Versículo no capítulo 8 de Juízes, no versículo 22 a 23. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu, como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste da mão dos midianitas. Porém, Gideão lhes disse: sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós dominará. O que aconteceu aqui? Quando esses homens falaram, domina sobre nós você, teu filho, o filho de teu filho, estava dando um reinado perpétuo. Tipo assim, olha, você vai ser o primeiro rei, depois que você morrer, teu filho assume, depois teu neto, tal. Eles queriam fazer como os outros povos, ter rei. Só que não foi isso. Não foi esse o plano. E Gideão sabia bem disso. E aí ele deixou bem claro, eu não quero isso. Eu quero que vocês entendam que é o Senhor quem tem que dominar. É a teocracia. É Deus no controle, é Deus dominando. Então, Gideão mostrou aqui, o Senhor sobre vós dominará. E não quis aquela proposta que o povo estava dando. E ele foi juiz durante 50 anos. Esta é a história daquele homem simples que estava com medo, escondido no lagar. Escondido num lugar que era para espremer uvas, mas que ele criativamente não deixou de trabalhar, mesmo em meio à crise, não deixou de buscar o sustento para sua família, mesmo em meio à dificuldade. Deus viu o esforço daquele homem simples. Ele viu a dificuldade. E ele levantou um homem simples, o menor da sua casa, e o revestiu com o seu poder, e usou aquele homem para libertar o seu povo da opressão do inimigo. Destruiu o altar de Baal do meio do povo e construiu um altar ao Deus vivo. Ele renovou a adoração. Ele não só libertou fisicamente, como trouxe de volta a espiritualidade do povo, a fé em Deus, no Deus vivo, no Deus que já havia se manifestado com poder para libertar da escravidão. Aqui nós temos Gideão. E aí Gideão, né? Ele se achava muito humilde. C.S. Lewis fala assim: ser humilde não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Você só precisa sair do centro, colocar Deus no lugar. Isso é humildade.
a humildade que Cristo nos ensinou. Jesus, sendo 100% homem e 100% Deus, não deixava de orar. Ele orava o tempo todo. Humildemente ele se colocava diante de Deus, se colocando na posição de servo, de filho. Então, Jesus nos ensinou a humildade. Ele, sendo Deus, se colocou na posição de servo e nos ensina, com essa atitude, nós somos simples como Gideão. Mas se Deus nos revestir, faremos grandes coisas. Então, Deus não quer quantidade, Ele quer qualidade. Aquela seleção lá na fonte de Arode, Mateus 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Jesus falando aqui. Em Mateus 22, 14. 32 mil israelitas foram chamados, mas só 300 foram escolhidos. Muitos são chamados hoje em dia, mas poucos estão se colocando na posição de estar alerta, vigiando, orando, buscando, para serem aqueles 300, como aqueles 300 valorosos. Que possamos entender nessa história de Gideão verídica, que aconteceu no século 12 antes de Jesus, que essa mensagem sirva para nós nos dias de hoje também. Somos pequenos, mas se nos posicionarmos e Deus nos reveste com seu Santo Espírito para grandes obras. Fiquem atentos, vigiando e orando. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a nos apropriarmos dessa mensagem e aplicarmos nas nossas vidas. Amém, meus irmãos.